Vanderlei Melo, doutor Paulo, o senhor se sentiu traído quando o Calil usurpou a independência do América de forma vil e cruel, ou já estava tudo combinado com os primos sírios? Olha aí. Ô, gente, é uma oportunidade de esclarecer essa questão da independência de uma vez por todas. Em 1992... Deixa eu voltar aqui. 92, não, peraí. O tempo passa rápido e a gente... Enquanto o senhor pensa aí... 2002, desculpa. 2002. Quando Afonso Celso Raz assumiu a presidência do América, antes do Afonso, nesse período, era o Conselho Gestor. Vocês vão lembrar do Conselho Gestor. O Conselho Gestor foi extinto e voltou ao presidencialismo do América em janeiro de 2002. E o presidente eleito foi o Afonso. Foi aí que eu entrei como vice-presidente jurídico do Afonso. O América tem um grande advogado, conselheiro, um americano histórico, que é o doutor Bernardo Vaz de Mello. O doutor Bernardo é um dos maiores advogados societários aqui do Brasil. Um americano acima de qualquer suspeita. Naquela época, o 7 de setembro estava desativado e numa crise financeira terrível. Eu não sei como que foi esse contato, eu sei que o Afonso teve uma proposta do América assumir o 7 de setembro, incorporar o 7 de setembro e assumir o passivo do 7. E numa incorporação, você assume passivos e ativos. E assim o América fez. Todo o processo jurídico e legal para formalizar essa incorporação foi conduzida pelo Dr. Bernardo Vaz de Mello. Houve reunião do Conselho do América autorizando a incorporação do América, do 7 pelo América, autorização do Conselho do 7 autorizando a incorporação, e o negócio se efetivou legalmente. Quando se efetivou, as dívidas do 7 de setembro passaram a ser responsabilidade do América. O América foi e quitou essas dívidas. Em contrapartida, o único ativo que o 7 tinha era o Estádio Independência, que passou a ser propriedade do América Futebol Clube. Quem for no cartório do 4º Ofício de Registros de Imóveis de Belo Horizonte, vai buscar a certidão da matrícula, vai encontrar lá propriedade do Estádio 7 de Setembro, América Futebol Clube. Então, o pessoal fala que é do governo, que é do Atlético, que é do 7, que o América tem comodato. O América tinha um comodato antes da incorporação. Depois da incorporação, ele passou a ser proprietário. Então, essa é a realidade. O América é proprietário do Estádio 7 de Setembro, registrado em cartório. Ponto. O que aconteceu na questão do Calil? Foi a pergunta aí do Vanderlei. Em 2009, o governo do Estado pediu ao América a cessão do Independência, a cessão de uso, não a propriedade, o uso, para que o Estado pudesse reformar o Independência, para que o Independência fosse um estádio auxiliar da Copa do Mundo. E é lógico que o América ia concordar com isso. O Independência, naquela época, pela total falta de dinheiro do América, vocês que são repórteres e frequentavam o estádio nessa época, o estádio estava absolutamente impraticável. Banheiro praticamente não existia, entupido, quebrado, as cabines de rádio sem a menor condição, parte elétrica quase entrando em colapso. Tanto é verdade que quando o América passou o estádio, o uso do estádio para o Estado, que foi em novembro de 2009, o Corpo de Bombeiro liberava jogos do América no Independência apenas para 5.000 pessoas. E, por causa de segurança.
e estava muito próximo de fechar o Independência. Dizer que não tinha mais a menor condição de ter qualquer tipo de evento dentro daquele estádio por causa da total falta de manutenção. Os telhados já estavam caindo, não sei se vocês se lembram disso. Lembro. Então, essa reforma a pedido do governo do estado foi um presente que o América ganhou. Nós assinamos, então, um contrato com o estado. Como que foi esse contrato? Inicialmente, aí que vem a questão da recuperação do América naqueles anos anteriores. O América estava todo quebrado, falido, etc. Nesse momento em que surgiu a proposta do Estado, o América já estava com todas as certidões negativas em mãos. Nós já tínhamos resolvido praticamente toda a dívida, equacionado toda a dívida do América. E a gente tinha certidões negativas do município, Estado e União. Isso nos possibilitou assinar o convênio com o Estado de Minas Gerais e com a União. A União iria entrar com 16 milhões de reais ou 15 e o Estado também. Originalmente seriam cerca de 30 milhões de reais que seriam empregados no estádio. Mas como que seria isso? Se há interesse público no imóvel, tem que desapropriar. Não, existe uma legislação, pelo menos ela estava em vigor naquela época, hoje não tenho certeza, que para você destinar receita pública em patrimônio privado, o privado tem que ceder o uso do espaço pelo menos 20 anos para o poder público. E foi isso que o América fez. O América concordou com a reforma, o governo não queria desapropriar, então nós usamos esse mecanismo, em que o Estado assumiu o estádio, fez a reforma, e quando ele foi inaugurado, o Estado tinha o direito de explorá-lo por 20 anos. Então, o direito de uso começou em 2009. As obras demoraram 3 anos. O Independência foi inaugurado em 2012, abril de 2012. Então, já haviam decorrido os 3 anos, faltavam 17. A dengue tinha sido extinta. O governo, naquela época, era Anastasia, ele não queria que o Estado tivesse uma estrutura para administrar estádio. Então, ele extinguiu a dengue e optou por terceirizar a utilização, a exploração do estádio Independência. Ao invés do próprio Estado explorar o estádio via a dengue, até então era a dengue, não, ele acabou com a dengue e fez uma licitação, o governo que fez a licitação. O América não tinha participação nenhuma disso, nem na construção e nem na licitação. O América só cedeu o espaço. O Estado de Minas Gerais fez uma licitação por 10 anos. Ele tinha 17, mas quis fazer primeiramente só por 10. Opção do Estado. E quem ganhou foi a BWA. Aliás, acho que ela foi a única proponente naquela época. Do Paraná. Na BWA é de São Paulo, daquele São Paulo. Bruno... Balsimelli. Exatamente. Balsimelli. Então, a BWA ganhou o direito de explorar o Independência por 10 anos. No contrato do América com o Estado teria que repassar para o América 50% da receita que o Estado viesse a receber da BWA. Então, a BWA tinha que pagar o Estado e o Estado repassar para o América 50% da receita que fosse oferida. Salvo engano, ele tinha um percentual X e uma garantia mínima. Eu não me lembro mais de cabeça qual que era, mas depois eu mando esses contratos para vocês. E assim o barco fluiu. Logo no início da exploração do contrato, surgiu aquela bomba, né? O Atlético é dono do Independência. Nossa Senhora!
Foi a Rádio Itatiaia que anunciou aquilo, na turma do bate-bola, eu não esqueço disso, no dia do Troféu Guará. Exatamente, eu também não esqueço. Ô, gente, meu telefone, Chico, meu telefone tocou um mês seguido, sem parar. Uns me xingando e outros pedindo esclarecimento. E eu falando para eles que havia cláusula no contrato com o Estado que proibia terminantemente a cessão do estádio pelo Estado para Atlético e Cruzeiro. E também para qualquer empresa em que houvessem diretores ou ex-diretores desses clubes. Nós tomamos esse cuidado e cercamos muito bem isso. O que o Atlético fez? Criou uma sociedade em conta de participação, que é uma sociedade que não aparece. Vamos dizer assim, uma sociedade de gaveta. E fechou um contrato com a BWA de gestão administrativa. A BWA ia rachar as despesas do estádio com o Atlético. Aí o Atlético, o Calil, não é bobo, pegou o microfone e falou que era dono do estádio. O que era uma mentira absurda. Como nós tínhamos as cláusulas contratuais que proibiam esse tipo de operação, nós denunciamos tanto no governo como no Ministério Público. Houve uma reunião no Ministério Público com o Procurador de Justiça e os procuradores responsáveis pelo, como é que chama? Coordenadoria do Patrimônio Público, envolvendo Atlético e América. Então era o Procurador, Atlético, América e Poder Executivo. O Anastasia mandou um representante do Poder Executivo lá também. E essa reunião saiu faísca, bicho. O pau quebrou. Mas no final saiu o acordo. Como que foi o acordo? Esse contrato que o Atlético tinha com a BWA teria que ser extinto imediatamente, porque ele era ilegal. Isso o Ministério Público impôs ao Atlético. E esse contrato foi extinto. O Atlético poderia usar a independência, sem problema nenhum. Porque, é claro, se eu sou a BWA e tenho o direito de explorar um estádio daquele por 10 anos, é lógico que eu iria atrás de Atlético, de Cruzeiro, que tem torcida grande, para poder julgar seus jogos lá dentro, para vender muito refrigerante, cerveja, sanduíche, vender muito ingresso, para eu rentabilizar o espaço. Então o Atlético passou a ter uma locação quase que exclusiva com a BWA, mas aí era um contrato esportivo de locação do Atlético com a BWA. Apenas isso. E não gestão. E não gestão, porque isso foi proibido. O Atlético e a BWA tiveram que extinguir, sob pena do contrato de concessão da BWA ser extinto, ser rescindido pelo governo do Estado. Só que até chegar nesse ponto, vocês são repórteres, vocês sabem como é que a coisa sai, e muita gente não domina essas filigranas jurídicas, não é? E você restabelecer uma situação dessa não é de um dia para o outro. Demanda alguns dias, marcar reunião no procurador, fazer uma petição, correr, né? E foi um inferno na vida do América. Porque os atleticanos gozando a torcida cuspindo marimbondo. Então, prezado Vanderlei, nunca houve isso. O que houve foi exatamente essa história que eu estou acabando de relatar aqui. Nesse dia da Rádio Itatiaia, eu estava lá no Troféu Guará. E foi o João Vitor Xavier, se eu não me engano. E o Salum também estava completamente insano. Não, o Salum deve ter... Insano. Morrido. Esse dia você encontrou com ele? Não. Conversamos por telefone a madrugada adentro. É? Porque foi um negócio de... Gente, vocês não fazem ideia a repercussão daquilo. Foi uma bomba. O telefone da gente não parava. Tinha gente querendo matar. Vocês não fazem ideia, Chico. E uns dias antes, estrategicamente,
a diretoria do Atlético fez uma visita, né, ao Independência, né? A diretoria toda, eu me lembro, a Adriana Branco, o técnico era o Cuca, eu fui lá cobrir, obviamente, e o Calil tirou fotos. Tem uma fotografia do Calil que o fotógrafo pegou ele de baixo para cima e, no fundo, a estrutura do estádio. E o letreiro abaixo da fotografia era assim, ele elogiando, queria ter um estádio como esse, um espetáculo. Aquela foto, cara, quase matou uns 20 americanos do coração, cara. Mas o que o Saul estava muito bravo é que ele fez uma denúncia na época, denúncia não, né? Xingou que houve uma casadinha entre Atlético e BWA antes mesmo da licitação. Eu não duvido disso. Pode ter acontecido, eu acredito que sim. Por quê? Quando nós colocamos no contrato com o Estado e eliminamos a possibilidade da terceirização para Atlético e Cruzeiro, isso eu ouvi do próprio governador. Os presidentes de Atlético e Cruzeiro foram no governador pedindo que ele excluísse aquela cláusula do contrato. E o Anastasia não excluiu. Eu falei, não, foi esse o acordo que nós fizemos com a América, é esse o acordo que vai prevalecer. Ponto. Eu acho que a partir dessa negativa é que possivelmente, né, o Atlético tenha procurado posteriormente a BWA e feito essa estratégia jurídica para ele ser um cogestor do Independência, burlando uma cláusula do contrato do América com o Estado. Graças a Deus, isso não foi para frente. O Estado fez prevalecer o que havia sido contratado. Esse contrato ilegal foi extinto. E vocês vão lembrar também, nós tivemos tanto cuidado com isso, que era proibido colocar a marca de Atlético e Cruzeiro no Independência e esconder as nossas marcas em partidas. O Atlético disputava a Libertadores, lá vinha a Sul-Americana, queria cobrir o nome do América. Nós mandávamos descobrir, não pode. Aí vinha a ordem do governador da Sul-Americana, temos um contrato com a América. As marcas têm que ficar visíveis. Se a Sul-Americana entender que não é possível, o governador... Eu tenho esse documento do governo do Estado, assinado pela Advocacia Geral do Estado, que então a Sul-Americana procurasse outro estádio para disputar a Libertadores. Nessa época, o Mineirão estava ainda em obras. A coisa chegou num tal ponto que o governo do Estado, deu esse... Eu lembro que a Conmebol ficava extremamente incomodada com aquele escudo. América Futebol Clube, escudo do vestiário. No meio. Eles botavam um pano preto em cima. Eu lembro disso. Aí meu telefone tocava, né? Vinha o pré-jogo na televisão, Chico. Meu telefone não parava. Tamparam o mar, tamparam isso aqui, tamparam aquilo outro. Falei, calma, gente. Nós já tomamos umas providências. Vai destampar. Aí faltava 5 minutos, 10 minutos pro jogo. Aí consegui, o pessoal ia lá, tirava o pano preto. Um dia eu liguei pra Adriana Branco e falei, Adriana... O senhor teve um pega com a Adriana, assim, de sair faísca também? Não. A Adriana estava vestindo a camisa e defendendo os interesses do Atlético. E eu defendendo os interesses do América. A Adriana é uma excepcional gestora de futebol. Eu conversei com ela, falei, Adriana, nós vamos ficar nessa briga o tempo inteiro? Todo jogo no Independência vai ser essa luta? Mas aí veio o governo, também cansado desse problema, e mandou esse ofício para a Sul-Americana, e aí o assunto foi resolvido definitivamente. Então foi uma guerra de braço, uma disputa de braço aí muito forte. Mas a história verdadeira é essa.